Amém, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Vamos desfrutar hoje da mensagem do domingo do nosso livro Coração da Bíblia. Amém. O ler com oração de hoje está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Senhor Jesus. Gênesis 17, versículo 1. Diz o seguinte: Quando atingiu Abraão, que ainda era chamado Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ó Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, nos ensina, Pai, a andar em Tua presença, Senhor, porque se nós andarmos em Tua presença, se nós seremos perfeitos como Tu és. Ó Senhor Jesus, leva-nos a andar em Tua presença todos os momentos. Ó Senhor Jesus. Amém, amados. A leitura de hoje está da página 39 até a página 42, que é o final do segundo capítulo. O título, primeiramente, é O Senhor encoraja Abraão e lhe promete um filho. Vamos começar, amém? Após esses acontecimentos, Deus voltou a aparecer para Abraão, reforçando a promessa da descendência. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. A mulher de Abraão era estéril e já havia passado da idade de ter filhos. Porém, mesmo com tudo desfavorável, Abraão creu na palavra de Deus. Isso mostra que em nós mesmos não temos fé. É a palavra de Deus que gera fé em nós e nos leva a crer. Foi essa fé, gerada pelo falar do Senhor, que foi imputada a Abraão por justiça. Apesar dessa demonstração de fé, Abraão ainda precisava aprender a lidar com sua carne, com seu ego. A carne sempre quer fazer algo para ajudar a Deus, e foi exatamente essa experiência registrada no capítulo 16 de Gênesis. Sara, sua mulher, resolveu ajudar e ofereceu sua serva, Agar, para dar um filho a Abraão. Esse é um exemplo de que nossa carne quer ajudar a Deus. Ele, no entanto, não precisa de nossa ajuda. No versículo 16, vemos que Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Esse é o último versículo do capítulo 16. Em Gênesis 17, 1, lemos: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Na história de Abraão, vemos diversos registros das aparições de Deus a ele. Contudo, após esse erro, passaram-se 13 anos, e não há registro da aparição de Deus nesse período. Por confiar na carne, Abraão perdeu a presença do Senhor. Como vimos em Gênesis 17, temos a quarta aparição de Deus a Abraão. Dessa vez o Senhor apareceu a ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra também pode ser traduzida como Deus Todo-Suficiente. Ele é nosso provedor. Tudo o que precisamos, Deus é. Não precisamos recorrer a nenhum artifício, somente a Deus. Essa foi a lição que o Senhor ensinou a Abraão em sua aparição, pois ele se havia esquecido de quem Deus é quando aceitou a proposta de Sara. Então o Senhor lhe apareceu e lembrou que ele é o El Shaddai. Após a quarta aparição, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo multiplicar extraordinariamente sua descendência. Nos versículos 15 a 22, o Senhor volta a encorajar Abraão e reforça sua promessa, dizendo que o filho que ele teria com Sara, Isaque, seria seu herdeiro, e com ele Deus faria sua aliança. Ao ouvir isso, Abraão se prostrou em terra e riu, pois ele e Sara já estavam com idade avançada. Olhar para as circunstâncias é sempre ter um obstáculo à nossa frente e faz brotar dúvidas em nosso coração, como aconteceu com Abraão. Aqui a fé de Abraão e de Sara ainda não era forte o suficiente, mas cada vez que ouviam falar de Deus, sua fé se fortalecia um pouco mais. No capítulo 18 de Gênesis, vemos mais uma aparição do Senhor a Abraão. Nessa visita, o Senhor disse que voltaria dali a 1 ano e Sara daria à luz um filho. Ela estava dentro da tenda, ouvindo a conversa, e riu no seu interior por causa de sua idade e da idade de Abraão. O Senhor então perguntou: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano
Neste mesmo tempo voltarei e Sara terá um filho. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O problema é que nossos pensamentos ficam condicionados às coisas terrenas. Precisamos mudar nossa oração. Não queremos limitar o Senhor. Muitas vezes nossa oração é influenciada pela limitação humana. Por isso precisamos exercitar a nossa fé. Abraão intercede a Deus por Ló, a destruição de Sodoma. Ao final da conversa, o Senhor resolveu compartilhar com Abraão o que faria com Sodoma. Após descobrir que Deus destruiria a cidade, Abraão começou a interceder por Ló. Esse é o coração que devemos ter, interceder pelos nossos irmãos. Abraão então iniciou uma espécie de negociação com o Senhor. Ele começou dizendo: se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? O Senhor respondeu que se achasse 50 justos, pouparia a cidade por causa deles. Então Abraão foi diminuindo a quantidade até chegar a 10 justos, e o Senhor confirmou que se houvesse 10 justos naquela cidade, não a destruiria por causa deles. O capítulo 19 de Gênesis conta o final da história de Ló. Os anjos foram a Sodoma e tiraram Ló, sua mulher e suas filhas de lá, antes de destruírem a cidade. Contudo, ao olhar para trás, ignorando a advertência dos anjos, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Depois, as duas filhas de Ló, achando que ficariam sem descendência, resolveram ter filhos com o próprio pai. Dessa união incestuosa surgiram os povos de Moabe e Amon. Tudo isso ocorreu porque Ló escolheu apartar-se de Abraão. Devemos tomar muito cuidado com nossas escolhas, principalmente se elas nos afastarem de Deus. O último teste de Abraão: ofertar seu filho Isaque. Após o nascimento de Isaque, Deus deu o último teste a Abraão e o mais difícil. Em Gênesis 22 lemos: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sob um dos montes que eu te mostrarei. Você aguentaria algo assim? Vemos aqui claramente uma figura de como Deus se sentiu quando enviou seu único filho para morrer por nós. Mesmo diante de um pedido tão difícil, Abraão creu e obedeceu. Quando Isaque lhe perguntou onde estava o cordeiro para o holocausto, ele respondeu: Deus proverá. Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar seu filho dentre os mortos. Em Romanos 4,17 lemos: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Uma vez que a palavra de Deus dizia que em Isaque seria chamada sua descendência, Abraão creu que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Por isso ele obedeceu nessa tarefa tão difícil. No final, Isaque foi poupado, porque a fé de Abraão tornou aquela promessa real. Isaque foi figuradamente morto e ressuscitado. Abraão creu e obedeceu. Sua fé lhe foi imputada por justiça, e sua descendência foi abençoada. Hoje, a bênção de Abraão, o Espírito prometido, chegou a todos os filhos de Deus. Que possamos crer na palavra de Deus e obedecer-lhe. Assim seremos justificados pela fé e abençoados. Amém, amados. Jesus é o Senhor. Na leitura de hoje, nós vimos muito acerca da fé. E na fé, no sentido de confiar no Senhor. Abraão, ele, embora num primeiro momento ele e sua mulher, a Sara, tenham duvidado do falar do Senhor, Abraão mesmo assim, depois ele creu. Embora ele tenha tomado a Agar, a sua serva, ele mesmo assim, após aquilo, ele perdeu a presença do Senhor. E nesses 13 anos em que ele não teve a presença do Senhor, nós cremos que ele teve muito tempo, né, para pensar acerca do que ele fez. E nós vimos que depois disso, Abraão ele confiou no Senhor. Sara ainda ficou meio receosa, né, até sorrisonha, porque ela já tinha uma idade muito avançada, assim como Abraão. Mas para o Senhor, nada é impossível, amém? O Senhor ele pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. O desejo de Abraão era ter um filho, e o Senhor lhe prometeu um filho. E o Senhor ele fez muito mais do que Abraão pensava. Porque o Senhor ele é perfeito e ele pode todas as coisas. Se nós olharmos ao nosso redor as condições, nós vamos ver muitas coisas desfavoráveis a nós.
Mas mesmo assim nós precisamos crer na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Nós precisamos crer nessa palavra, porque tem um hino que fala que ela restaura a alma. Se nós confiarmos no Senhor em sua palavra, essa confiança vai restaurar nossa alma, restaurar nosso ânimo, nossas forças, porque nós confiamos no Senhor e entregamos nas mãos dele. Nós precisamos ter o Senhor como nosso El Shaddai, o Deus todo-suficiente, o Deus supridor, o Deus que é a nossa provisão total. Nós precisamos tomar esse Senhor como nossa provisão total, que provê todas as coisas para nós, amém? Um outro ponto que foi citado também na leitura de hoje foi sobre a intercessão. Abraão ele intercedeu a Deus por Ló, mesmo que no passado os pastores de Abraão tivessem contendido com os pastores de Ló, eles tivessem se separado, Ló tivesse escolhido as Campinas, um lugar muito mais fácil de arrumar pasto e tudo mais, e Abraão ficou com a parte montanhosa. Ele não criou rancor nem raiva, muito pelo contrário. Quando ele ouviu a palavra Sodoma e que o Senhor iria consumi-la, ele se lembrou de Ló. Senhor Jesus. E a primeira atitude dele foi de interceder ao Senhor. Ele intercedeu por uma pessoa que ele cria que era justa. Tanto que ele pergunta ao Senhor, Senhor, se houverem tantos justos, o Senhor vai poupar a cidade? 50 e tantos, até chegar em 10. Quando chegou em 10, ele disse ao Senhor que ali tinha Ló, junto com a sua família, que eram justos. Essa deve ser a nossa atitude, né? Interceder pelos irmãos. Nós precisamos interceder pelos nossos amados irmãos. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, e o que nós devemos fazer é orar uns pelos outros, interceder pelos nossos irmãos, amém? Pela nossa família da fé. E o outro ponto, o último ponto que foi tocado aqui foi sobre o teste de Abraão, o último e com certeza o mais difícil para ele, que foi ofertar o seu filho Isaac, porque Isaac foi a bênção do Senhor na vida dele. Foi aquilo que o Senhor o deu, aquilo que Abraão mais pedia, aquilo que ele mais orava ao Senhor era pelo seu herdeiro, a sua genealogia seria a partir de Isaac. É a partir de Isaac que seria chamada a descendência de Abraão. E foi assim que aconteceu. Porém, o Senhor ele pediu a Abraão que ofertasse o seu próprio filho. Nisso nós vemos quão foi difícil para o Senhor, né, dar o seu único filho para nós. E é por meio desse único filho que veio à terra, viveu como homem, padeceu dores, sofrimentos, deixou o alto trono para vir habitar aqui em nosso meio, tabernacular entre nós, e morreu naquela cruz. É por meio dele que hoje nós podemos acessar a Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Voltando para Abraão, nós vemos que ele creu no Senhor porque ele acreditava que aquele Senhor podia ressuscitar até mesmo os mortos. Ele cria totalmente no Senhor, que o Senhor seria a provisão total. Porque se o Senhor pediu o filho dele, ele cria que o Senhor também estaria pronto para ressuscitá-lo e restituí-lo de volta a Abraão. Tanto que ele não foi temeroso, nem negou, nem reclamou, ele simplesmente foi. Amém? Esse deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude quando o Senhor nos pedir. Quando o Senhor pedir para que nós oremos por alguém na rua, quando o Senhor pedir que nós preguemos o Evangelho, essa deve ser a nossa atitude. Ser firmes e prontos a cumprir o desejo do Senhor. Porque nós cremos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o Senhor é quem nos sustém. É o Senhor quem provê todas as coisas para nós. Amém, amados? Jesus é o nosso Senhor. Bom dia a todos. Amém.